Ele era um milionário frio que nunca quis filhos. Até segurar aquele menino de 3 anos nos braços e ouvir uma palavra que mudou sua vida para sempre. Marcos Souza ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava pela janela do escritório o movimento da rua. 38 anos. Dono de uma das maiores construtoras do país. Apartamento de cobertura na região mais nobre da cidade. Carro importado na garagem. Tudo que um homem poderia querer, segundo os padrões que ele mesmo tinha criado para medir o sucesso. Mas naquela manhã de terça-feira, olhando para o apartamento impecável e silencioso, Marcos se deu conta de algo que vinha evitando há meses. Estava cansado de viver sozinho. Não era solidão romântica. Marcos havia tentado relacionamentos sérios algumas vezes, mas sempre chegava à mesma conclusão. Era mais fácil viver sem complicações emocionais. O que o incomodava era o silêncio. O eco dos próprios passos no mármore do hall de entrada. A mesa de jantar que sempre tinha apenas um lugar marcado. A ausência completa de vida pulsando entre aquelas paredes de vidro e aço. Por isso tinha decidido contratar uma empregada que morasse no apartamento. Alguém para cuidar da casa, preparar refeições, fazer com que o lugar parecesse menos um showroom de revista de decoração e mais um lar. Marcos havia entrevistado 5 candidatas na semana anterior, todas com excelentes referências, todas competentes. Mas havia algo mecânico demais em todas elas, como se fossem apenas mais uma extensão dos eletrodomésticos de última geração que ele possuía. A campainha tocou às 9 em ponto. Marcos abriu a porta e se deparou com uma mulher de aproximadamente 30 anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas, mas claramente não eram caras. Carla Mendes, segundo o currículo que ela havia enviado por e-mail. Mãe solteira, experiência de 5 anos em casas de família, referências impecáveis. Bom dia, Sr. Souza. Sou a Carla, viemos para a entrevista. Foi só quando ela disse, viemos, que Marcos percebeu o menino escondido atrás das pernas dela. Uma criancinha de uns 3 anos, cabelos loiros bagunçados, olhos enormes e curiosos observando tudo ao redor com aquela atenção intensa que só crianças pequenas conseguem ter. Esse é meu filho, Arthur, Carla explicou, colocando a mão protetora no ombro do menino. Eu sei que não mencionei ele no e-mail, mas não consegui deixar com ninguém hoje. Se isso for um problema, Marcos sentiu uma pontada de irritação. Ele havia sido muito claro no anúncio. Pessoa sem vínculos familiares, disponibilidade total, sem complicações. Uma criança pequena significava barulho, bagunça, responsabilidades extras que ele não estava preparado para lidar. Significava ter que dividir a atenção da funcionária com outra pessoa. Entre, ele disse depois de uma pausa, tentando manter o tom profissional. Vamos conversar. Carla entrou no apartamento com Arthur grudado na saia dela, os olhos arregalados da criança absorvendo cada detalhe do ambiente. Marcos observou a reação do menino. Não tocou em nada. Não saiu correndo pelos cômodos como seria esperado de uma criança naquela idade. Apenas observava, como se entendesse instintivamente que estava em um lugar especial. Arthur, fica aqui pertinho da mamãe, tá bom? Carla sussurrou, fazendo o menino sentar em uma das poltronas da sala de estar. Marcos conduziu a entrevista sentado na poltrona em frente, tentando se concentrar nas respostas de Carla sobre experiência profissional, disponibilidade de horários, expectativas salariais. Mas seus olhos voltavam constantemente para Arthur, que balançava as perninhas curtas que não alcançavam o chão e olhava pela janela panorâmica, como se nunca tivesse visto a cidade de uma altura tão grande. O apartamento tem 3 quartos, Marcos explicou. Um seria para você, obviamente, mas eu não estava esperando. Ele gesticulou vagamente na direção de Arthur. Eu entendo perfeitamente se isso for um impedimento, Carla disse rapidamente. Arthur é muito tranquilo, prometo. Ele não faz bagunça, não quebra nada, não incomoda. E se o senhor preferir, posso procurar uma creche ou... Mamãe, olha! Arthur interrompeu, apontando para a janela. As nuvens parecem algodão doce. Carla ficou vermelha. Arthur, desculpa. A gente não interrompe quando os adultos estão conversando. Mas Marcos se encontrou olhando na direção que Arthur apontava. Era verdade. As nuvens lá fora, vistas daquela altura,
tinham uma textura fofa e branca que realmente lembrava algodão doce. Era uma observação simples, inocente, mas que fez Marcos perceber que há anos não parava para observar o céu pela janela do próprio apartamento. "Você já comeu algodão doce?" Marcos perguntou para Arthur, surpreendendo a si mesmo. Arthur balançou a cabeça, os olhos brilhando. "Não, mas a mamãe disse que é muito doce e que derrete na boca igual neve." Arthur adora fazer perguntas e observar as coisas, Carla explicou, claramente nervosa com o rumo da conversa. "Mas eu posso ensinar ele a ficar mais quieto quando..." "Não", Marcos interrompeu. "Não precisa." Havia algo na curiosidade genuína do menino que tocava uma parte de Marcos que estava adormecida há muito tempo. Talvez fosse o contraste entre a inocência de Arthur e o mundo calculado e artificial em que ele vivia. Ou talvez fosse a forma como o menino olhava para as coisas comuns como se fossem mágicas. "Bom, vamos falar sobre logística", Marcos continuou, voltando ao modo profissional. "Salário, benefícios, horários." Enquanto negociavam os detalhes práticos, Arthur se levantou da poltrona e caminhou até a estante de livros que ocupava uma parede inteira da sala. Marcos observou pelo canto do olho como o menino passava os dedinhos pelas lombadas dos livros, claramente fascinado com as cores e tamanhos diferentes. "Arthur sabe ler?" Marcos perguntou, interrompendo a conversa sobre folgas. "Ainda não. Ele tem só 3 anos, mas adora livros com figuras. Eu leio para ele todas as noites antes de dormir." Arthur se virou ao ouvir seu nome sendo mencionado e sorriu para Marcos. Foi um sorriso completamente aberto, sem segundas intenções, sem cálculos. O tipo de sorriso que Marcos havia esquecido que existia no mundo dos adultos. "E sobre creche ou escola?" Marcos perguntou. "Ainda estou pesquisando opções na região, mas Arthur passa bem o dia comigo. Ele brinca sozinho, desenha, assiste desenhos educativos. Não seria problema nenhum." Marcos tomou uma decisão que o surpreendeu. "Vocês podem começar na segunda-feira que vem." Carla arregalou os olhos. "Sério? Mesmo com o Arthur?" "Mesmo com o Arthur. O apartamento é grande, tem espaço suficiente e..." Ele hesitou, procurando uma justificativa racional para aquela decisão impulsiva. "Pelo que vi, ele é bem comportado." "Muito obrigada, Sr. Souza." Carla se levantou, claramente aliviada. "Não vai se arrepender, prometo." Arthur se aproximou da mãe, ainda com o sorriso no rosto. "Vamos morar aqui, mamãe? Com as nuvens de algodão doce?" "Vamos sim, meu amor." Arthur olhou para Marcos com aquela seriedade que crianças pequenas às vezes demonstram. "Obrigado, senhor. Vou cuidar bem dos seus livros." Depois que eles saíram, Marcos ficou sozinho no apartamento silencioso novamente. Mas desta vez, o silêncio parecia diferente. Menos opressivo, mais expectante. Como se o espaço estivesse se preparando para ser preenchido com algo além do eco dos próprios passos. Ele se aproximou da janela e olhou para as nuvens que Arthur havia comparado com algodão doce. Era uma comparação boba, infantil, mas havia uma beleza simples nela que fez Marcos sorrir sozinho pela primeira vez em muito tempo. Na segunda-feira seguinte, Carla chegou pontualmente às 8 da manhã com Arthur e 2 malas pequenas. Marcos as recebeu ainda de roupão, tomando o primeiro café da manhã, tentando manter a rotina normal apesar da mudança que estava prestes a acontecer em sua vida. "Bom dia, Sr. Souza." Carla cumprimentou, claramente ansiosa para causar boa impressão no primeiro dia. "Bom dia," Arthur disse também, imitando a mãe. Marcos mostrou o quarto que seria deles. Espaçoso, com banheiro privativo, vista para o jardim interno do prédio. Arthur correu até a janela e ficou observando as plantas lá embaixo com o mesmo fascínio que havia demonstrado pelas nuvens na semana anterior. "Tem passarinhos," ele anunciou, colando o nariz no vidro. "Arthur, não gruda o nariz na janela." Carla repreendeu automaticamente. Mas Marcos acenou que não havia problema. "Que tipo de passarinhos?" Marcos perguntou, se aproximando da janela. "Tem uns amarelos pequenininhos e uns maiores que são cinza com a barriga branca." Marcos olhou para onde Arthur apontava e percebeu que nunca havia reparado nos pássaros que frequentavam o jardim do prédio. Sempre estava com pressa demais, focado demais nos próprios problemas para notar detalhes como aqueles. "Vou deixar vocês se instalarem."
Marcos disse. Carla, quando estiver pronta, pode me procurar no escritório para conversarmos sobre a rotina da casa. Ele voltou para seu escritório, mas descobriu que estava difícil se concentrar no trabalho. De vez em quando ouvia o som abafado da voz de Carla, explicando coisas para Arthur, ou o ruído suave de gavetas sendo abertas e fechadas enquanto ela organizava as roupas deles. Eram sons domésticos, familiares, que transformavam completamente a atmosfera do apartamento. Por volta das 10 da manhã, Marcos saiu do escritório para pegar mais café e encontrou Arthur sentado no chão da sala, cercado por folhas de papel e lápis de cor que Carla havia trazido na mala. "O que você está desenhando?" Marcos perguntou, surpreso com o próprio interesse. Arthur levantou uma das folhas. Era um desenho típico de criança de 3 anos. Figuras circulares que representavam pessoas, uma casa que mais parecia um quadrado com triângulo em cima, um sol amarelo no canto superior direito. "É nossa casa nova", Arthur explicou com seriedade. "Esta aqui é a mamãe, este sou eu, e este..." Ele apontou para uma figura um pouco maior que as outras, mas parou no meio da frase, como se não soubesse como continuar. "Este é quem?" Marcos insistiu curioso. Arthur olhou para ele com aqueles olhos enormes e honestos. "Não sei como te chamo. Mamãe disse que é Sr. Souza, mas isso é muito comprido." Marcos sentiu algo apertar no peito. Ele nunca havia pensado sobre isso. Para Arthur, ele não era apenas o patrão da mãe. Era uma pessoa que dividiria a mesma casa, que faria parte da rotina diária, que estaria presente nas pequenas coisas do dia a dia. "Pode me chamar de Marcos", ele disse depois de uma pausa. Arthur sorriu como se tivesse ganhado um presente. "Marcos, este aqui no desenho é o Marcos. E o que o Marcos está fazendo no desenho? Está olhando os passarinhos com a gente." Marcos observou a figura simples que representava ele mesmo no universo de Arthur. Não era o empresário bem-sucedido, não era o homem que comandava centenas de funcionários e movia milhões em negócios. Era apenas alguém que olhava passarinhos junto com uma criança e sua mãe. "Posso guardar esse desenho?" Marcos perguntou impulsivamente. Arthur assentiu entusiasmado e entregou a folha para ele. "Você pode colocar na geladeira. Mamãe sempre coloca meus desenhos na geladeira." Marcos caminhou até a cozinha gourmet, onde nunca havia colocado nada além de cardápios de restaurantes caros presos por ímãs minimalistas. Fixou o desenho de Arthur bem no centro da porta da geladeira de aço inoxidável. Quando se virou, encontrou Arthur observando com satisfação. "Agora parece mais uma casa de verdade", o menino disse com a sabedoria simples que só crianças possuem. E Marcos percebeu que Arthur estava certo. Pela primeira vez em anos, seu apartamento parecia um lar de verdade. 3 semanas haviam se passado desde que Carla e Arthur se mudaram para o apartamento. E Marcos começou a perceber mudanças sutis na sua rotina que não conseguia explicar racionalmente. A primeira mudança era o som. O apartamento não estava mais em silêncio absoluto. Havia o ruído suave dos passos descalços de Arthur no mármore. O som baixo da televisão no quarto deles, quando Carla colocava desenhos para o menino assistir. Conversas em sussurros entre mãe e filho. Sons que deveriam incomodar um homem acostumado ao silêncio, mas que estranhamente criavam uma sensação de vida pulsando entre aquelas paredes. A segunda mudança era mais sutil, mas não menos importante. Marcos estava trabalhando menos horas no escritório em casa. Não por questões profissionais, mas porque se pegava saindo da sala para buscar água ou café com mais frequência, sempre encontrando uma desculpa para atravessar a sala onde Arthur brincava ou desenhava. O menino sempre o cumprimentava com um "Oi, Marcos" alegre, e sempre havia alguma descoberta nova para compartilhar. Um passarinho diferente na janela, um desenho novo, uma observação sobre como as nuvens mudavam de formato durante o dia. Na manhã de quinta-feira, Marcos estava no escritório revisando contratos quando ouviu passos pequenos se aproximando da porta. Arthur apareceu na entrada, segurando um carrinho de brinquedo vermelho que Carla havia trazido em uma das malas. "Posso entrar?" Arthur perguntou, com a educação que Carla havia claramente ensinado. Marcos hesitou. O escritório sempre foi seu santuário, o lugar onde ninguém o incomodava,
onde ele podia se concentrar completamente no trabalho. Mas havia algo na forma como Arthur esperava pacientemente na porta, respeitando o espaço, mas claramente curioso sobre o que havia do outro lado. "Pode entrar", Marcos disse, observando como os olhos de Arthur se iluminaram. O menino entrou devagar, olhando ao redor com aquela atenção concentrada que se tornara familiar. A mesa de mogno maciço, os diplomas emoldurados na parede, os livros de arquitetura e engenharia nas estantes, o computador com 3 monitores. "Você trabalha com o quê?", Arthur perguntou, se aproximando da mesa, mas mantendo as mãos grudadas no carrinho, claramente instruído pela mãe a não tocar em nada. "Eu construo prédios", Marcos explicou, percebendo que precisava simplificar a linguagem. "Casas grandes, escritórios, apartamentos como este." Os olhos de Arthur se arregalaram. "Você fez nossa casa?" "Não exatamente esta, mas outras parecidas." Arthur processou essa informação com a seriedade que crianças pequenas reservam para assuntos importantes. "É difícil fazer casas. É preciso estudar muito, planejar cada detalhe, verificar se está tudo seguro." "Como Lego?" Marcos riu pela primeira vez em semanas. Era uma comparação surpreendentemente acertada. "Mais ou menos como Lego, mas muito maior." Arthur se aproximou mais da mesa, onde estavam espalhadas plantas arquitetônicas de um novo projeto residencial. "Posso ver?" Marcos pegou uma das plantas e a colocou na altura dos olhos de Arthur. "Esta vai ser uma casa para uma família. Vê estas linhas? São os quartos, a cozinha, a sala." Arthur estudou o papel com concentração intensa, seguindo com o dedinho as linhas que Marcos ia explicando. "E onde vão ficar os brinquedos?" "Nos quartos das crianças, eu imagino." "E os livros? Na sala ou nos quartos também?" Arthur assentiu como se estivesse aprovando o projeto. "Acho que está bom. As famílias vão gostar." Marcos se encontrou sorrindo para a aprovação séria de Arthur. Havia algo refrescante na forma como o menino via as coisas, sempre do ponto de vista prático e humano. As famílias vão gostar. Era um critério que Marcos raramente considerava nos seus projetos, focado sempre na funcionalidade técnica e no retorno financeiro. "Marcos", Arthur disse depois de um momento, balançando nervosamente o carrinho na mão. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você tem família?" A pergunta pegou Marcos desprevenido. Era uma pergunta simples, inocente, mas que tocou em algo que ele evitava pensar há anos. "Não, Arthur, eu moro sozinho." "Mas você fica triste sozinho?" Marcos olhou para aqueles olhos curiosos e honestos, sem saber como responder. Ele havia convencido a si mesmo há tanto tempo que preferia a solidão, que era mais prático viver sem complicações emocionais. Mas nas últimas semanas, com a presença de Arthur e Carla no apartamento, estava percebendo que talvez não soubesse mais a diferença entre estar sozinho por escolha e estar sozinho por medo. Às vezes, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Arthur se aproximou da cadeira dele e, sem aviso, estendeu o carrinho vermelho. "Você pode brincar com ele se quiser. Quando estou triste, brincar me deixa feliz." Marcos pegou o carrinho, sentindo o peso simples do plástico na mão. Era um gesto tão puro, tão generoso, que algo se apertou no peito dele. Arthur estava oferecendo seu brinquedo favorito para consolá-lo, sem pedir nada em troca. "Obrigado, Arthur. É muito bonito. É meu preferido. Minha mãe comprou no meu aniversário." Naquele momento, Carla apareceu na porta do escritório, claramente procurando pelo filho. "Arthur, não incomoda o Marcos, ele está trabalhando." "Não está incomodando", Marcos disse rapidamente. "Estávamos conversando sobre arquitetura." Carla sorriu. "Ele adora fazer perguntas. Às vezes acho que pergunta demais. As perguntas dele são muito inteligentes." Arthur se iluminou com o elogio. "Marcos, quando você terminar de trabalhar, quer ver meu novo desenho? Fiz uma casa igual a que você me mostrou." "Claro. Assim que terminar aqui, vou ver." Arthur saiu correndo para buscar o desenho, deixando Marcos e Carla sozinhos no escritório. Havia algo no ar. Uma tensão não desconfortável, mas uma percepção mútua de que algo estava mudando na dinâmica da casa. "Ele gosta muito de você", Carla disse, organizando alguns papéis que Arthur havia mexido sem querer. "É uma criança especial, muito inteligente."
Às vezes me preocupo se ele não sente falta de... Carla parou, como se não soubesse como continuar a frase. De um pai? Carla assentiu, o rosto ficando levemente vermelho. Ele nunca conheceu o pai. Quando ficou grávida, eu estava começando a faculdade de pedagogia. O pai disse que não estava preparado para ter filhos e desapareceu. Nunca mais soube dele. Marcos sentiu uma pontada de raiva irracional contra um homem que nem conhecia. Como alguém podia abandonar uma criança como Arthur? Como alguém podia não querer fazer parte da vida daquele menino cheio de curiosidade e carinho? Deve ter sido difícil criar ele sozinha. Foi e ainda é, mas Arthur é um menino muito bom. Ele... Carla hesitou novamente. Ele nunca teve uma figura paterna. Por isso acho que se apegou a você tão rapidamente. E isso te incomoda? Não, não. É que não quero que você se sinta pressionado ou incomodado. Arthur às vezes não entende limites. E se ele estiver sendo inconveniente? Carla, Marcos interrompeu. Arthur não é inconveniente. Na verdade, ele está tornando este lugar mais... vivo. Carla o olhou com surpresa. Sério? Eu sempre pensei que gostava do silêncio, da ordem, de ter tudo sob controle. Mas nas últimas semanas percebi que talvez isso não fosse preferência. Talvez fosse apenas medo. Medo de quê? Marcos hesitou, não acostumado a se abrir emocionalmente para outras pessoas. Mas havia algo na presença de Carla e Arthur que o fazia querer ser mais honesto consigo mesmo. Medo de me apegar a pessoas e depois perdê-las. Meus pais morreram quando eu era jovem, em um acidente de avião. Desde então, sempre achei mais seguro manter distância emocional. Sinto muito, Carla disse sinceramente. Mas Arthur, ele não liga para isso. Ele se aproxima das pessoas naturalmente, sem medo, sem cálculo. E isso me faz lembrar de como era ser criança, antes de aprender a ter medo de sentir. Naquele momento, Arthur voltou correndo com um papel na mão. Marcos, olha meu desenho. Era uma casa, mais elaborada que os desenhos anteriores. Tinha janelas com cortininhas desenhadas, uma porta com maçaneta, um jardim com flores coloridas. E na frente da casa, 3 figuras, uma mulher, uma criança e um homem alto. Quem são estas pessoas? Marcos perguntou, já sabendo a resposta. Somos nós, eu, mamãe e você. Estamos morando todos juntos na casa que você construiu. Marcos olhou para o desenho, depois para Arthur, depois para Carla, que estava observando a cena com os olhos marejados. Naquele momento, ele entendeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não era apenas que estava se acostumando com a companhia, era que estava se permitindo sentir algo que havia bloqueado há anos, o desejo de pertencer a uma família. Posso guardar este desenho também? Marcos perguntou. Pode. Vou fazer mais desenhos para você colocar na geladeira. Assim nossa casa vai ficar cada vez mais bonita. Nossa casa. As palavras ecoaram na mente de Marcos. Para Arthur, já não havia distinção entre quem era dono do apartamento e quem era apenas hóspede. Para ele, eles eram uma unidade, uma família improvisada que funcionava naturalmente. Arthur, Marcos disse, se abaixando na altura do menino. Você quer me ajudar a terminar meu trabalho? Preciso verificar se estas casas vão deixar as famílias felizes. Arthur assentiu entusiasmado, subindo na cadeira ao lado da de Marcos. Vou ajudar. Eu entendo de famílias felizes. Carla os observou trabalhando juntos, Arthur fazendo perguntas e Marcos explicando pacientemente cada detalhe dos projetos. Pela primeira vez desde que Arthur nasceu, ela se permitiu imaginar como seria ter alguém para dividir a responsabilidade de criá-lo. Alguém que genuinamente se importasse com o bem-estar do seu filho. E Marcos, pela primeira vez em anos, se descobriu pensando não apenas no trabalho, mas em como construir algo mais importante que prédios. Uma família de verdade. O mês de agosto trouxe uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica do apartamento. Marcos começou a chegar mais cedo do escritório, sempre com uma desculpa plausível. Relatórios que podia revisar em casa, reuniões virtuais que eram mais produtivas no escritório doméstico. A verdade, que ele ainda não admitia completamente para si mesmo, era que estava ansioso para chegar em casa e ver Arthur. O menino desenvolvera o hábito de esperar Marcos na sala nos finais de tarde, brincando com seus carrinhos ou desenhando.
mas sempre de olho na porta para cumprimentá-lo com aquele sorriso espontâneo que se tornara o ponto alto do dia de Marcos. Era um ritual simples, mas que criava uma sensação de família que Marcos nunca havia experimentado antes. Marcos chegou! Arthur gritava toda vez que ouvia a chave na fechadura, correndo para recebê-lo no hall de entrada como um cachorrinho feliz. Carla sempre sorria da cozinha quando isso acontecia, percebendo como Marcos se iluminava ao ver Arthur. Era uma transformação sutil, mas evidente. O homem sério e controlado que havia conhecido na entrevista estava se revelando alguém capaz de ternura genuína. Na quinta-feira da segunda semana de agosto, Marcos chegou em casa carregando uma sacola suspeita que tentou esconder atrás do corpo quando Arthur correu para cumprimentá-lo. "O que você trouxe?" Arthur perguntou imediatamente, com aquela capacidade que crianças têm de detectar surpresas. "Nada demais", Marcos respondeu, mas seu sorriso o entregava. "Posso ver?" Marcos olhou para Carla, que observava a cena da cozinha com curiosidade. "Bem, talvez eu tenha passado em uma loja e visto algumas coisas que pensei que você poderia gostar." Arthur bateu palmas animado enquanto Marcos abria a sacola. Dentro havia um conjunto de Lego de construção de casas, exatamente do tipo que se relacionava com o trabalho dele. "Agora você pode construir suas próprias casas", Marcos explicou, se agachando na altura de Arthur. "E eu posso te ensinar como fazer plantas primeiro, igual aos arquitetos de verdade." Os olhos de Arthur brilharam como estrelas. "Sério? Vou ser arquiteto igual você? Se você quiser, claro." Arthur abraçou Marcos espontaneamente, um abraço apertado e carinhoso que fez o coração do homem acelerar de forma inesperada. Era a primeira vez que alguém o abraçava com tanto amor puro, sem pedir nada em troca. "Obrigado, Marcos. Você é o melhor." Carla observou a cena com os olhos marejados. Nos 3 anos de vida de Arthur, ela nunca havia visto o filho se conectar com alguém de forma tão natural e espontânea. E mais importante, nunca havia visto alguém retribuir o carinho de Arthur com tanta sinceridade. Eles passaram o resto da tarde no chão da sala. Marcos ensinando Arthur os conceitos básicos de construção enquanto montavam juntos uma casa de Lego. Arthur absorvia cada explicação com concentração intensa, fazendo perguntas que demonstravam uma inteligência surpreendente para a sua idade. "Por que as casas precisam de fundação?" Arthur perguntou, segurando uma peça azul. "Porque é a base de tudo. Se a fundação não for forte, a casa inteira pode cair." Arthur processou isso com seriedade. "Igual famílias?" A pergunta pegou Marcos desprevenido. "Como assim?" "Mamãe sempre diz que família precisa ter base forte, que é amor, cuidado e estar junto. Se não tem isso, a família não fica de pé." Marcos olhou para aquela criança de 3 anos explicando conceitos de relacionamento humano com uma simplicidade que cortava direto ao coração da questão. Arthur estava certo. Famílias, assim como construções, precisavam de fundações sólidas. "Sua mamãe é muito inteligente", Marcos disse. "Eu sei, e você também é inteligente. Por isso nossa família está ficando forte. Nossa família." Novamente aquelas palavras que faziam o mundo de Marcos parar. Arthur falava de família com tanta naturalidade, como se fosse algo que sempre existiu, algo dado e inquestionável. Na semana seguinte, Marcos fez algo que não fazia há anos. Tirou uma tarde livre no meio da semana. Chegou em casa às 3 da tarde e encontrou Arthur fazendo sua soneca diária no quarto, enquanto Carla organizava a lavanderia. "Aconteceu algo?" Carla perguntou, preocupada em vê-lo em casa tão cedo. "Não, nada. Só pensei em relaxar um pouco em casa." Marcos se dirigiu para a sala e ficou observando Arthur dormir no sofá, coberto com uma mantinha colorida que Carla havia trazido. O menino dormia com a boca ligeiramente aberta, os cabelos bagunçados, uma expressão de paz absoluta no rosto. Havia algo hipnótico em observar uma criança dormir. A respiração calma, a total ausência de preocupações, a confiança completa de que estaria segura quando acordasse. Marcos nunca havia experimentado aquela sensação de querer proteger alguém a qualquer custo. Quando Arthur acordou da soneca, encontrou Marcos sentado na poltrona ao lado, lendo alguns relatórios. "Você está em casa?" Arthur disse,
ainda sonolento, mas feliz. Estou. Que tal se fizéssemos algo diferente hoje? Como o quê? Você já foi ao parque? Arthur se sentou no sofá, completamente desperto agora. Que parque? Tem um parque bem bonito aqui perto, com playground, patos no lago, muito espaço para correr. Posso ir? Mamãe, posso ir ao parque com o Marcos? Carla apareceu na sala, surpresa com a proposta. Tem certeza de que quer levar ele ao parque? Criança no parque é trabalho, viu? Corre para tudo quanto é lado, se suja, quer brincar em tudo. Eu quero tentar, Marcos disse, surpreendendo a si mesmo com a determinação na voz. 1 hora depois, Marcos estava no parque público da região segurando a mão de Arthur, enquanto o menino observava tudo ao redor com fascínio total. Havia outras crianças brincando, pais e mães supervisionando, famílias fazendo piquenique na grama. É grande, Arthur exclamou, apertando a mão de Marcos. Quer ir no escorregador? Arthur assentiu entusiasmado, puxando Marcos na direção do playground. Durante a próxima hora, Marcos se viu fazendo coisas que nunca imaginou, empurrando Arthur no balanço, ajudando ele a subir nas barras, correndo atrás dele quando brincavam de pega-pega. Em um momento, Arthur tropeçou e caiu, arranhando ligeiramente o joelho. Marcos sentiu seu coração parar por um segundo, um medo irracional de que algo grave tivesse acontecido. Ele correu até Arthur, que estava mais assustado que machucado. Doeu? Marcos perguntou, examinando o arranhão superficial. Arthur fez que sim com a cabeça, os olhos marejados. Marcos o pegou no colo, carregando-o até um banco próximo. Vamos ver esse machucado, ele disse, tirando um lenço do bolso para limpar o joelho arranhado. Não foi nada sério, só um arranhãozinho de guerreiro. Guerreiro? Arthur perguntou, parando de chorar. Claro, todos os guerreiros têm cicatrizes das suas aventuras. Esta vai ser sua primeira cicatriz de guerreiro corajoso. Arthur sorriu através das lágrimas. Igual você tem cicatrizes? Marcos mostrou uma pequena cicatriz na mão, resultado de um acidente durante uma obra anos atrás. Esta aqui foi quando eu estava construindo um prédio e me cortei com uma ferramenta. Arthur tocou a cicatriz de Marcos com cuidado. Doeu muito? Na hora sim, mas depois passou. E agora toda vez que olho para ela, lembro de coisas importantes que aprendi naquele dia. Que coisas? Que às vezes nos machucamos quando estamos fazendo coisas importantes. Mas isso não significa que devemos parar de fazer. Significa que devemos ser mais cuidadosos e continuar tentando. Arthur pensou sobre isso com a seriedade que reservava para assuntos importantes. Então, meu joelho está bem? Está ótimo. Quer continuar brincando? Arthur assentiu e saltou do colo de Marcos, voltando para o playground como se nada tivesse acontecido. Mas Marcos ficou observando, percebendo como aquele momento simples de cuidar de Arthur havia despertado nele um instinto protetor que não sabia que possuía. No caminho de volta para casa, Arthur segurava a mão de Marcos e conversava animadamente sobre tudo que havia visto no parque, os patos no lago, outras crianças brincando, um cachorro que havia latido para ele. Marcos, Arthur disse quando chegaram no prédio. Amanhã você pode brincar comigo de novo? Se você quiser, claro. Eu quero muito. Você brinca igual papai. A frase saiu naturalmente, sem Arthur perceber o peso das palavras. Mas Marcos parou no meio do hall do prédio, sentindo algo se apertar no peito. Arthur, ele disse cuidadosamente. Você sabe que eu não sou seu papai, né? Arthur o olhou com aqueles olhos honestos e inteligentes. Eu sei. Mas você cuida de mim igual papai cuida. Brinca comigo, me ensina coisas, faz carinho quando me machuco. Marcos se agachou na altura de Arthur, tentando encontrar as palavras certas. E como você se sente sobre isso? Feliz? Arthur respondeu simplesmente. Muito feliz. Posso te chamar de tio Marcos? Claro que pode. Arthur sorriu e abraçou Marcos novamente. Tio Marcos é o melhor tio do mundo. Quando chegaram ao apartamento, Carla estava esperando na sala, claramente ansiosa para saber como havia sido o passeio. Como foi? Ela perguntou. Foi perfeito, Marcos respondeu, observando Arthur correr para o quarto buscar um brinquedo para mostrar para a mãe. Ele é uma criança incrível, Carla. Você fez um trabalho extraordinário criando ele. Carla sorriu, mas havia algo nos olhos dela,
uma emoção que ela estava tentando esconder. Obrigada. E obrigada por ser tão carinhoso com ele. Arthur nunca teve isso antes. Teve sim. Ele teve você. Mas nunca teve uma figura paterna. E vendo vocês juntos hoje, vendo como ele te olha, Carla parou, respirando fundo. Acho que finalmente entendo o que é ver seu filho realmente feliz. Naquela noite, depois que Arthur foi dormir, Marcos ficou na sala olhando para a geladeira coberta de desenhos. Cada um contava uma pequena história da vida deles juntos. Cada um representava um momento em que Arthur havia escolhido incluí-lo na sua visão de família. E pela primeira vez na vida, Marcos se permitiu imaginar um futuro onde aquilo não era temporário. Um futuro onde ele realmente fazia parte daquela família pequena e perfeita que Arthur desenhava nos papéis colados na geladeira. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu na manhã de sexta-feira, quando Arthur acordou mais quieto que o normal. Carla percebeu imediatamente, com aquele instinto maternal que detecta mudanças sutis no comportamento dos filhos, antes mesmo que elas se manifestem completamente. "Bom dia, meu amor", Carla disse, se aproximando de Arthur, que estava sentado na cama, olhando para as próprias mãos. "Bom dia, mamãe", Arthur respondeu, mas sua voz saiu mais baixa que o habitual. Carla tocou a testa dele e sentiu uma temperatura ligeiramente elevada. Não era febre alta, apenas aquele calor que indica que o corpo está começando a lutar contra alguma coisa. "Você está se sentindo bem?", ela perguntou. Arthur fez que sim com a cabeça, mas Carla conhecia o filho bem demais para acreditar. Arthur sempre tentava parecer forte, sempre minimizava quando não estava se sentindo bem para não preocupar a mãe. "Vem, vamos tomar café da manhã. Talvez você se sinta melhor depois de comer alguma coisa." Marcos estava na cozinha preparando o café quando viu Carla aparecer com Arthur no colo, algo que não acontecia há meses. O menino normalmente corria para cumprimentá-lo toda manhã, mas hoje estava quieto, encostado no ombro da mãe. "Tudo bem?", Marcos perguntou, sentindo imediatamente uma preocupação que o surpreendeu pela intensidade. "Acho que Arthur está com um princípio de resfriado", Carla explicou, sentando Arthur na cadeirinha do café da manhã. Marcos se aproximou e tocou a testa de Arthur, da mesma forma que havia visto Carla fazer. A pele estava realmente mais quente que o normal. "Oi, Marcos", Arthur disse, tentando sorrir, mas era evidente que estava fazendo esforço. "Oi, campeão. Não está se sentindo muito bem hoje?" Arthur balançou a cabeça. "Minha garganta está arranhando." Marcos sentiu uma pontada de preocupação que era completamente desproporcional à situação. Era apenas um resfriado comum, o tipo de coisa que crianças pegam toda hora. Mas vendo Arthur abatido, sem sua energia habitual, Marcos percebeu que sua reação emocional era muito mais intensa do que esperava. Durante o dia, o estado de Arthur piorou gradualmente. A febre subiu, ele recusou o almoço e passou a maior parte do tempo dormindo no sofá da sala. Carla aplicava compressas frias na testa dele e oferecia líquidos constantemente, mas era evidente que estava preocupada. Marcos tentou trabalhar no escritório, mas se encontrava saindo a cada 15 minutos para verificar como o Arthur estava. Cada vez que via o menino pálido e quieto no sofá, sentia uma angústia crescente que não conseguia explicar racionalmente. "Talvez devêssemos levá-lo ao médico", Marcos sugeriu no meio da tarde, depois de ver Arthur recusar até mesmo a água que Carla oferecia. "Ainda é cedo. Vou dar mais algumas horas para ver se melhora", Carla respondeu, mas havia preocupação na voz dela também. "Tem certeza? Posso chamar meu médico particular? Ele pode vir aqui examinar Arthur." Carla olhou para Marcos com surpresa. Seu médico particular? Para um resfriado? Marcos percebeu que estava sendo excessivo, mas não conseguia controlar a preocupação. "Só para ter certeza de que não é nada sério." "Marcos, você está mais nervoso que eu, e eu sou a mãe dele." Ela estava certa. Marcos estava reagindo como se Arthur fosse seu próprio filho, como se cada sintoma fosse uma ameaça pessoal. Era uma reação emocional que revelava o quanto ele havia se apegado ao menino sem nem perceber. Às 6 da tarde, quando a febre de Arthur subiu para 38,5 graus, Carla tomou a decisão de levá-lo ao hospital. Arthur estava sonolento, respondia devagar às perguntas e claramente não estava bem. "Vou chamar um táxi", Carla disse, pegando a bolsa e os documentos de Arthur. "Não",
Marcos disse imediatamente. Eu levo vocês no meu carro, é mais rápido. Marcos, você não precisa... Eu quero ir. Havia algo na voz de Marcos que não admitia discussão. Não era apenas que ele queria ajudar. Era que ele precisava estar lá. Precisava ter certeza de que Arthur ficaria bem. O trajeto até o hospital foi tenso. Arthur estava no banco de trás, deitado no colo de Carla, gemendo baixinho de vez em quando. Marcos dirigia com cuidado excessivo, verificando constantemente pelo retrovisor como Arthur estava. Ele vai ficar bem, Carla disse, mais para si mesma que para Marcos. Claro que vai, Marcos respondeu, mas sua voz tremia ligeiramente. No pronto-socorro pediátrico, eles passaram pelos procedimentos habituais. Triagem, ficha de atendimento, sala de espera. Arthur estava cada vez mais sonolento, recostado no colo de Carla, ocasionalmente abrindo os olhos para verificar se Marcos ainda estava ali. Senhor, o senhor é o pai da criança? A enfermeira perguntou para Marcos quando foram chamados para a consulta. Marcos hesitou. Não. Eu sou... Ele é da família, Carla interrompeu rapidamente. A consulta revelou que Arthur estava com uma infecção na garganta que necessitava antibiótico. Nada grave, mas que explicava a febre e o mal-estar. O médico prescreveu medicação e recomendou repouso por alguns dias. Em 48 horas, ele estará bem melhor, o pediatra explicou. É uma infecção comum em crianças desta idade. Marcos sentiu um alívio enorme, como se tivesse recebido a melhor notícia da sua vida. Era apenas uma infecção simples, tratável com antibiótico, mas a tensão que ele havia carregado durante todo o dia finalmente se dissipou. No caminho de volta para casa, Arthur estava um pouco mais alerta depois de ter tomado o primeiro comprimido do antibiótico e um analgésico para baixar a febre. Marcos, Arthur disse baixinho do banco de trás. Sim, campeão. Você ficou com medo que eu ficasse doente? Marcos olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos de Arthur fixos nele. Era uma pergunta simples, mas que ia direto ao centro de algo que Marcos estava apenas começando a entender sobre si mesmo. Fiquei sim, ele admitiu. Fiquei muito preocupado. Igual papai fica preocupado quando o filho fica doente? A pergunta pegou Marcos completamente desprevenido. Carla também se virou para olhar para ele, esperando pela resposta. Sim, Marcos disse depois de uma pausa. Igual papai fica preocupado. Arthur sorriu fracamente. Então você me ama igual papai ama? O mundo de Marcos parou. O trânsito, os sons da cidade, tudo desapareceu. Exceto aquela pergunta inocente que revelava uma verdade que ele havia estado evitando encarar. Sim, ele amava Arthur. Não apenas gostava dele, não apenas se importava. Ele o amava com aquele amor protetor, incondicional, irracional que pais sentem pelos filhos. Sim, Arthur, Marcos respondeu, a voz embargada de emoção. Eu te amo igual papai ama. Arthur fechou os olhos, satisfeito com a resposta, e se aconchegou mais no colo de Carla. Em poucos minutos estava dormindo, finalmente relaxado. Carla observou Marcos dirigindo, vendo as lágrimas que ele tentava disfarçar, percebendo como aquela conversa havia mexido com ele. Marcos, ela disse baixinho para não acordar Arthur. Sim? Obrigada. Por tudo que você fez hoje, por se importar tanto com ele. Eu não conseguiria fazer diferente. Eu sei. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você realmente é. Quando chegaram em casa, Marcos carregou Arthur adormecido até o quarto, colocando-o cuidadosamente na cama e ajudando Carla a colocá-lo no pijama sem acordá-lo. Era a primeira vez que participava da rotina noturna de Arthur. E havia algo profundamente íntimo e significativo naqueles gestos simples. Ele vai dormir melhor agora que tomou a medicação, Carla sussurrou. Marcos ficou observando Arthur dormir por alguns minutos, verificando se a respiração estava normal, se a febre havia baixado, se ele parecia confortável. Marcos, Carla tocou seu braço suavemente. Ele está bem. Você pode relaxar. Eu sei, é que... Marcos parou, procurando as palavras certas. Hoje, eu entendi uma coisa sobre mim mesmo que não estava preparado para aceitar. O quê? Que eu amo esse menino como se ele fosse meu filho. E isso me assusta e me completa ao mesmo tempo. Carla o olhou com os olhos cheios de lágrimas.
E como você se sente sobre isso? Como se finalmente tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando minha vida inteira. Eles ficaram ali no quarto escuro, observando Arthur dormir, cada um processando o que aquele dia havia revelado sobre seus sentimentos e sobre o futuro da pequena família que haviam formado sem planejar. Durante a madrugada, Marcos acordou 3 vezes para verificar se Arthur estava bem. Na terceira vez, encontrou Carla na cozinha preparando um chá, também incapaz de dormir completamente enquanto Arthur estava se recuperando. Como ele está? Marcos perguntou. Febre baixou bastante. Está respirando normalmente. Acho que o pior já passou. Eles se sentaram à mesa da cozinha, compartilhando o chá em silêncio confortável. Marcos, Carla disse finalmente, preciso te contar uma coisa. O quê? Quando Arthur perguntou se você o amava igual papai ama, e você disse que sim, ela pausou, respirando fundo. Foi a primeira vez que vi meu filho realmente se sentir seguro sobre ter uma figura paterna na vida dele. E como você se sente sobre isso? Grata, aliviada e um pouco assustada também. Por quê? Porque Arthur se apegou tanto a você que agora não consigo mais imaginar nossa vida sem você fazer parte dela. E isso significa que não somos mais apenas seus funcionários. Somos sua família, querendo ou não. Marcos segurou a mão de Carla por cima da mesa. Eu não quero mais de outra forma. Tem certeza? Porque criança é responsabilidade para a vida toda. Não é algo que você pode tentar e desistir se não der certo. Carla, hoje quando pensei que Arthur poderia estar seriamente doente, senti um medo que nunca havia experimentado antes. Percebi que minha vida sem ele seria vazia de uma forma que não tem volta. Isso não é algo que se experimenta. É algo que se aceita e se abraça completamente. Na manhã seguinte, Arthur acordou muito melhor. A febre havia passado. Ele aceitou o café da manhã e até sorriu quando viu Marcos aparecer na cozinha. Marcos, você cuidou de mim quando estava doente? Claro que cuidei. É isso que família faz. Arthur sorriu e estendeu os bracinhos para Marcos, que o pegou no colo imediatamente. Marcos, Arthur disse, recostando a cabeça no ombro dele. Sim? Posso te chamar de papai? A pergunta que Marcos havia sentido chegando há semanas finalmente foi feita. E quando Arthur a fez, não foi com hesitação ou medo. Foi com a confiança de uma criança que sabia que seria aceita e amada. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você quer me chamar de papai? Quero muito. Você cuida de mim, brinca comigo, me ama. É igual papai, só que você é o meu papai. Marcos olhou para Carla, que estava chorando silenciosamente, assentindo encorajadoramente. Então sim, Arthur, você pode me chamar de papai. Papai! Arthur gritou, abraçando Marcos com força. Eu tenho um papai de verdade. E naquele momento, no meio da cozinha de um apartamento que havia se transformado em lar, Marcos Souza entendeu que sua vida havia mudado para sempre. Não porque havia ganhado uma família, mas porque finalmente havia permitido que seu coração se abrisse para o amor que sempre estivera lá, esperando pela pessoa certa para despertar. 3 meses haviam se passado desde que Arthur começou a chamar Marcos de papai, e a transformação na dinâmica familiar era completa. O apartamento que antes ecoava com silêncio agora vibrava com risadas, conversas animadas sobre o dia na escola que Arthur havia começado a frequentar, e o som constante de pequenos pés correndo pelos cômodos. Marcos havia se tornado um pai dedicado da noite para o dia, aprendendo através de tentativa e erro, mas sempre com o coração completamente envolvido. Acordava cedo para preparar o café da manhã de Arthur, ajudava a escolher as roupas para a escola, lia histórias antes de dormir. Cada gesto paternal vinha naturalmente, como se sempre soubesse como ser pai e apenas precisasse da criança certa para despertar esse instinto. Carla observava essa transformação com uma mistura de alegria e incredulidade. O homem sério e controlado que havia conhecido meses atrás se revelara alguém capaz de brincar no chão, fazer vozes engraçadas durante as histórias e se preocupar com pequenos detalhes, como se Arthur havia escovado os dentes ou se estava agasalhado o suficiente para sair. Papai, vem ver o que eu desenhei na escola! Arthur gritou na quinta-feira à tarde,
correndo para mostrar um papel colorido para Marcos assim que ele chegou do trabalho. Era a rotina que haviam desenvolvido. Arthur esperava ansiosamente pela chegada de Marcos, sempre com alguma descoberta do dia para compartilhar. E Marcos, que antes considerava essas interrupções improdutivas, agora planejava seu dia ao redor desses momentos. "Que desenho lindo!" Marcos disse, se agachando para ficar na altura de Arthur. "Conta para mim sobre ele." "Esta aqui é nossa família", Arthur explicou, apontando para 3 figuras no papel. "Mamãe, eu e você. E esta é nossa casa." Marcos observou o desenho mais atentamente. Era diferente dos primeiros que Arthur havia feito. Este tinha mais detalhes, cores mais vibrantes e algo que chamava a atenção. Todas as figuras estavam sorrindo e de mãos dadas. "Arthur", Marcos disse, sentindo algo importante acontecendo naquele momento. "Você é feliz com nossa família?" "Muito feliz, papai. Sou o menino mais feliz da escola porque tenho a melhor família." Marcos olhou para Carla, que observava a conversa da cozinha. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma parceria natural na criação de Arthur, dividindo responsabilidades, tomando decisões juntos, funcionando como uma família real em todos os sentidos práticos. Mas havia uma conversação importante que ainda não tinham tido, uma formalização dos sentimentos que haviam crescido entre eles. "Carla", Marcos disse depois que Arthur foi brincar no quarto. "Preciso falar uma coisa com você." "Claro", ela respondeu, secando as mãos no pano de prato. "Estes últimos meses mudaram minha vida completamente. Arthur me ensinou o que é ser pai, você me ensinou o que é ter uma família de verdade. E eu..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Eu não quero mais fingir que somos apenas 2 pessoas criando Arthur juntas por acaso." Carla o olhou com atenção, percebendo a seriedade na voz dele. "O que você está querendo dizer?" "Estou querendo dizer que me apaixonei. Por você, por Arthur, por esta vida que construímos juntos. E quero oficializar isso." Carla sentiu o coração acelerar. "Marcos, eu sei que talvez seja muito cedo. Eu sei que começamos como patrão e funcionária. Mas isso não é mais o que somos há muito tempo. Somos uma família. E eu quero que sejamos uma família de verdade, oficial, completa." Carla se aproximou dele, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "Você tem certeza? Porque se disser sim, não há volta. Arthur já te vê como pai, já te ama completamente. Se você mudar de ideia depois..." "Carla", Marcos interrompeu pegando as mãos dela. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quero acordar todos os dias sabendo que Arthur é meu filho, que você é minha família, que isto aqui é nossa casa para sempre." "Então sim", Carla sussurrou. "Sim para tudo." Marcos a beijou com ternura, selando uma promessa que ambos sabiam que era para a vida toda. Era o tipo de beijo que marca o início de uma nova história, não apenas o fim de uma fase anterior. "Papai! Mamãe!" Arthur apareceu correndo na cozinha, interrompendo o momento. "Vocês estão se beijando igual nos filmes!" Marcos e Carla riram, se separando, mas continuando de mãos dadas. "Arthur", Marcos disse, se agachando para ficar na altura do menino. "Como você se sentiria se eu pedisse sua mamãe em casamento?" Os olhos de Arthur se arregalaram. "Sério? Vocês vão casar?" "Se você aprovar", Carla disse. Arthur pulou de alegria. Eu aprovo muito. Assim vamos ser uma família de verdade para sempre." "Já somos uma família de verdade", Marcos disse. "Mas agora vamos ser uma família oficial também." Arthur abraçou os dois ao mesmo tempo, criando um abraço coletivo que resumia tudo o que eles haviam construído juntos. 2 semanas depois, Marcos levou Arthur junto para comprar o anel de noivado. Era importante para ele que Arthur participasse de cada momento significativo, que se sentisse parte ativa da construção da nova família. "Qual você acha que mamãe vai gostar mais?" Marcos perguntou, mostrando 2 anéis diferentes para Arthur. Arthur estudou as opções com seriedade. "Este aqui", ele apontou para um anel simples, mas elegante, com um diamante pequeno. "É bonito, mas não é muito chamativo. Mamãe gosta de coisas bonitas, mas simples." Marcos sorriu. Arthur conhecia Carla melhor que qualquer vendedor conseguiria orientá-lo. "Boa escolha, filho." "Filho."
A palavra saiu naturalmente, sem hesitação, como se Marcos a usasse há anos. E Arthur sorriu como sempre fazia quando Marcos o chamava assim. Aquele sorriso puro que mostrava como ele se sentia completo tendo um pai de verdade. O pedido de casamento aconteceu em casa, durante o jantar, com Arthur como cúmplice. Eles haviam planejado juntos como seria, e Arthur mal conseguia conter a ansiedade durante toda a refeição. "Mamãe", Arthur disse quando chegou a hora combinada. "Papai quer falar uma coisa importante com você." Carla olhou para os dois, percebendo imediatamente que alguma coisa estava sendo tramada. Marcos se levantou da mesa e tirou a pequena caixa do bolso. "Carla, você transformou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Me ensinou a ser pai, me ensinou a ser família, me ensinou que amor verdadeiro não é algo que se planeja, é algo que acontece quando encontramos as pessoas certas." Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, abrindo a caixa. "Quer casar comigo? Quer ser minha esposa oficialmente e tornar nossa família completa no papel também?" Carla estava chorando antes mesmo de ver o anel. "Sim, claro que sim!" Arthur pulou da cadeira e correu para abraçar os dois. "Agora somos uma família de verdade mesmo." "Sempre fomos, meu amor," Carla disse beijando a testa de Arthur. "Agora só vai ser oficial." O casamento foi marcado para 2 meses depois. Uma cerimônia simples, mas significativa. Arthur seria o pajem, algo que ele levava muito a sério, praticando diariamente como carregar as alianças e onde ficar durante a cerimônia. Durante os preparativos, Marcos tomou uma decisão importante. Ele queria adotar Arthur oficialmente, dar a ele seu sobrenome, torná-lo legalmente seu filho além de emocionalmente. "Carla, quero conversar sobre algo importante", ele disse uma noite depois que Arthur foi dormir. "O quê?" "Quero adotar Arthur, legalmente. Quero que ele tenha meu sobrenome, quero ser oficialmente responsável por ele." Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. "Marcos, você tem certeza? A adoção é para sempre. É uma responsabilidade legal que vai além dos sentimentos." "Carla, Arthur já é meu filho em todos os sentidos que importam. A adoção só vai oficializar o que já existe. E eu quero que ele tenha essa segurança, que saiba que nunca vou abandoná-lo, que sempre serei legalmente responsável por ele. E se o pai biológico aparecer um dia? Então vamos lidar com isso juntos como família. Mas Arthur merece ter um pai presente que escolhe estar na vida dele todos os dias." No dia do casamento, Arthur estava radiante no terno pequeno que Marcos havia mandado fazer especialmente para ele. Durante toda a cerimônia, ele ficou sério e concentrado em sua função, levando as alianças até o altar com a responsabilidade de quem sabe que está participando de algo muito especial. "Arthur Souza", o juiz disse durante a cerimônia, porque a adoção havia sido processada na semana anterior. "Você entrega as alianças para seu pai e sua mãe?" Arthur sorriu ao ouvir seu nome completo novo e entregou as alianças com solenidade. "Agora sou Arthur Souza", ele sussurrou para Marcos, que teve que controlar a emoção para não chorar na hora dos votos. "Agora você é Arthur Souza", Marcos confirmou. "Meu filho para sempre." A festa foi pequena. Apenas alguns amigos próximos e colegas de trabalho. Mas para Arthur, era a coisa mais importante do mundo. Ele apresentava Marcos para todos como meu pai de verdade e contava para quem quisesse ouvir como havia ganhado uma família completa. Durante a festa, Marcos observou Arthur brincando com as outras crianças presentes, correndo pelo salão com energia inesgotável, sendo simplesmente uma criança feliz e segura. Era difícil lembrar que apenas 1 ano atrás ele vivia sozinho naquele apartamento silencioso, achando que estava satisfeito com uma vida sem complicações emocionais. "No que está pensando?", Carla perguntou se aproximando dele. "Em como minha vida era vazia antes de vocês chegarem." "Não era vazia, era apenas incompleta. Arthur mudou tudo para mim, Carla. Ele me ensinou que amor não é uma complicação. É a única coisa que realmente vale a pena." Eles observaram Arthur se aproximar, o terno pequeno já bagunçado de tanto brincar, o rosto vermelho de correr, mas com aquele sorriso radiante que havia se tornado a luz da vida de Marcos. "Papai, mamãe, vem dançar comigo." Marcos e Carla foram para a pista de dança, onde Arthur ficou no meio dos dois, segurando uma mão de cada um enquanto dançavam uma música lenta.
Era um momento simples, mas que resumia tudo o que eles haviam construído. Uma família baseada em amor verdadeiro, escolhas conscientes e o milagre de encontrar as pessoas certas no momento certo. 2 anos depois, eles se mudaram para uma casa maior, com quintal onde Arthur podia brincar e correr. O apartamento elegante havia sido perfeito para o início da história deles, mas uma família real precisava de espaço para crescer. Papai, você vai construir uma casa nova para nós? Arthur perguntou quando soube da mudança. Não, filho. Desta vez vamos comprar uma casa que já está pronta. Mas você pode me ajudar a escolher. Pode dar sugestões de como deixá-la do jeito que nossa família gosta. Arthur levou a tarefa muito a sério, acompanhando Marcos e Carla para ver cada casa, sempre com critérios próprios. Tinha que ter espaço para brincar, tinha que ter uma árvore no quintal para subir, tinha que ter uma janela grande no seu quarto para ver as nuvens. A casa que escolheram tinha tudo o que Arthur havia pedido, e mais algumas coisas que Marcos e Carla consideravam importantes. 3 quartos, quintal grande, vizinhança segura, boa escola por perto. No dia da mudança, quando estavam empacotando os últimos objetos do apartamento, Arthur encontrou seus primeiros desenhos colados na geladeira. Papai, olha! Meus primeiros desenhos da nossa família. Marcos pegou os papéis amarelados pelo tempo e observou aquelas figuras simples que Arthur havia desenhado quando eles mal se conheciam. Era impressionante como uma criança de 3 anos havia conseguido ver algo que os adultos levaram meses para entender. Que eles eram feitos para ser uma família. Vamos levar todos para a casa nova, Marcos disse. Eles contam nossa história. Nossa história de como viramos uma família de verdade. Arthur concordou. Na casa nova, a primeira coisa que fizeram foi colocar todos os desenhos de Arthur na geladeira nova. Depois de 3 anos, havia dezenas deles. Uma galeria completa da evolução da família Souza. Arthur, Marcos disse naquela primeira noite na casa nova, quando estavam colocando o menino para dormir no quarto novo dele. Você é feliz? Muito feliz, papai. Sou o menino mais sortudo do mundo. Por quê? Porque tenho o melhor pai e a melhor mãe. E nossa família é cheia de amor. Marcos beijou a testa de Arthur e saiu do quarto com o coração transbordando de gratidão. Do corredor, podia ouvir Carla cantarolando na cozinha enquanto terminava de desempacotar algumas coisas. Ele se lembrou daquele primeiro dia, quando Arthur havia aparecido escondido atrás das pernas de Carla, quando ele havia hesitado em contratar uma empregada com filho. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesmo, diria apenas uma coisa: abra seu coração mais rápido, porque a felicidade está esperando logo ali na esquina. Naquela noite, quando Arthur já estava dormindo e Carla descansava no sofá da sala nova, Marcos saiu para o quintal e olhou para as estrelas. Era uma noite clara, e ele podia ver constelações que nunca havia notado da janela do apartamento. Obrigado, ele sussurrou para o universo, sabendo que sua gratidão era direcionada a algo maior que ele mesmo. Gratidão por ter encontrado Arthur e Carla, por ter aprendido a ser pai, por ter descoberto que família não é algo que se nasce com, mas algo que se constrói com amor, paciência e a coragem de abrir o coração. Do quarto de Arthur, chegou até ele um som baixinho. Era Arthur conversando sozinho, como crianças fazem às vezes antes de dormir. Marcos se aproximou da janela e ouviu fragmentos da conversa que Arthur estava tendo com seus brinquedos. Agora temos uma casa nova. Papai construiu uma família para a gente. Mamãe está feliz. Eu também estou feliz. Marcos sorriu, percebendo que Arthur estava processando a mudança do jeito que crianças fazem, através de brincadeira e conversa imaginária. Mas as palavras que escolheu usar revelavam algo profundo sobre como ele via a família que tinham construído juntos. Papai construiu uma família para a gente. Era verdade. Marcos havia passado a vida construindo prédios, casas, estruturas físicas. Mas a construção mais importante da sua vida havia sido essa família. Não com plantas arquitetônicas ou materiais de construção, mas com amor, paciência, presença diária e a decisão consciente de escolher ser pai e marido todos os dias. Arthur Souza, o menino de 3 anos que havia aparecido na sua vida por acaso, havia se tornado a fundação de tudo o que realmente importava.
E Marcos Souza, o milionário que pensava ter tudo, havia descoberto que só começou a viver de verdade no dia em que uma criança o chamou de papai pela primeira vez.